Bem-vindos a este canal, meu nome é Michele e eu vou compartilhar com vocês dicas rápidas para auxiliá-los na tomada de decisões financeiras, seja em casa ou no trabalho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like e acionar o sininho para receberem atualizações. Oi pessoal, vocês devem ter acompanhado algumas situações que estão questionando a questão da retirada da isenção que era concedida às pessoas portadoras de deficiência. O que ocorreu? A lei que aprova a existência do IPVA é de 2008. Em 2013 foi criada uma outra lei que estabeleceu algumas situações em que a pessoa ia ser considerada isenta do pagamento do IPVA. Dentre essas situações, vocês têm que uma pessoa que tinha deficiência física tinha a isenção do pagamento do IPVA, que era o quê? Não vai precisar fazer o pagamento do IPVA. Então, o que ocorre? Essas pessoas que tiveram, por extensão desse direito deferido pelos tribunais, os tribunais autorizaram, obedecendo princípios de igualdade e da isonomia na cobrança dos tributos, essa isenção passou a ser concedida a pessoas não só com deficiência física, mas também pessoas com impossibilidade de guiarem os veículos, para autorizar que ela adquirisse um veículo e tivesse um motorista que pudesse levá-la para o lugar que ela precisaria ir. Então, o que ocorreu? Agora em 2020, apagar das luzes do ano, que é comum acontecer, em dezembro, o governo do estado de São Paulo, por decreto, resolveu revogar essa isenção. Quer dizer, não tem mais a isenção na forma em que era aplicada. Agora, o que eles incluíram nessa situação? Eles incluíram a expressão que tem uma deficiência física severa ou profunda. Então, quer dizer, como que fica? Deficiência física severa, profunda ou mental que impossibilite a pessoa de guiar o carro. E outra, nesses casos de deficiência severa ou profunda, deveria ter um carro adaptado para a pessoa poder dirigir o carro. Inclusive, o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma medida contra o governo do estado para dizer que não deveria ser feita essa cobrança. Agora, a decisão dessa liminar que foi pedida para suspender a exigência desse pagamento das pessoas que não estariam em tese se enquadrando na determinação legal nova para se conceder a isenção foi indeferido, ou seja, o juiz não autorizou liminarmente que não houvesse essa cobrança. Na verdade, esse imposto IPVA, você tem que pagar para ter um veículo todo ano, você já paga o licenciamento. Se você fizer uma comparação com outros países, por exemplo, Estados Unidos, você já pagou imposto na hora que você comprou, em média 7% do valor do veículo e ponto. Então você paga quase 20% do valor do veículo quando você comprou o veículo. E vocês têm esse monte de leis de todas as instâncias da federação que estabelece impostos a serem cobrados e depois situações para não pagar esse imposto, sendo que simplesmente não era para ter esse monte de imposto sendo cobrado, era para ter um ou outro imposto e não tem que ter isenção nenhuma para ninguém, pagasse-se os impostos de maneira justa. Vai buscar onde? A sede de imposto nunca vai acabar, o povo está pagando. Então, a responsabilidade disso é do povo. O povo aceita, o povo concorda, o povo acha bonito e o povo está pagando. Você pode falar, não, mas eu não pedi isso, mas não é o que eu queria. Isso é o que você pensa, mas que atitude você está tomando para ir nessa direção? Não vejo atitude, nunca vi. Eu sempre, desde que eu sou criança, desde que meu pai e minha mãe são crianças, desde que meus avós são crianças, o Brasil é o país do futuro, é do futuro. Nunca vai chegar, porque o futuro nunca vai ser hoje, não vai ser ontem. É o amanhã. Só que o Brasil não sai dessa fala do amanhã, tudo deixando para amanhã. Vai procrastinando e nunca vai mudar. Nunca vai ser um país justo para as pessoas. Porque quando você pensa que, mas eu não tenho uma empresa, então eu não preciso pagar imposto. Mas eu não tenho um carro, então eu não preciso pagar imposto. Mas eu não tenho uma casa, então eu não tenho que pagar imposto. Quando você não tem que pagar nada disso, quem está pagando vai passar conta para você.
Por isso que existem inclusive estudos que se falam da desobediência tributária como uma forma de se opor à cobrança de tributos, de taxas, de impostos que são injustos. É uma forma de resistência social. Então, eu acredito que as pessoas deveriam começar a cobrar os deputados, os vereadores, os prefeitos, os governadores, os governantes desses tipos de regras que são criadas. Porque a justificativa do governo do estado para fazer essa alteração foi: vamos alterar para que realmente quem precisa seja o beneficiário. Ora, no meio de uma pandemia, uma situação caótica que o mundo vem vivendo, uma situação caótica, o que o governo faz? Vai lá e tira uma isenção de várias pessoas quando cria uma lei simplesmente atribuindo a pessoas que têm deficiências locomotoras, até algumas doenças incuráveis, não tem mais condições sequer de comprar um medicamento, né? Porque não, tem que ir lá pagar o dinheiro para ela ter um carro para poder levar lá ao médico. Isso garante dignidade da pessoa humana? Isso é humanitário? Está pensando no povo? Quando que o povo vai abrir o olho e enxergar que o político não age em benefício do povo? E não é só no Brasil. Então, ele só vai agir em benefício do povo quando o povo exigir isso. Enquanto o povo não exigir, você vê na tua casa. Quando você quer alguma coisa que seja feita em seu favor, em seu benefício, é fácil. A pessoa vai lá, tá aqui, você precisa disso, toma, eu vou te dar. Ou você tem que ir lá e exigir. Então, para pensar. Isso é relacionamento humano. Então, se o político está tendo o seu voto sem ter que fazer muito esforço para isso, então, pessoal, vamos começar a raciocinar, vamos usar, vocês têm redes sociais, vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso à informação no toque de um dedo, numa tela de um celular. Não aceitem nunca e nem se coloquem a desculpa de que, mas eu não sabia, eu não tenho acesso a essa informação. Tem sim, é só você ir lá no Google e escrever o que você quer saber. Escrever o porquê das coisas, que aí você vai entender o porquê das coisas acontecerem. Então, despertem para isso, tenham consciência política, para de pensar porque você não tem carro, não tem empresa, não tem uma conta bancária, não tem um imóvel, que você não está tendo impacto disso. Pelo contrário, você é o que mais paga, porque a conta chega para você, numa hora, de um jeito ou de outro. Então, fiquem espertos. E essa questão da isenção, eu acredito que vai ficar na mão de discricionariedade do próprio agente, que vai verificar a existência da severidade e profundidade nas deficiências, das pessoas que requererem a aplicação da isenção do IPVA, e talvez caiba alguma contestação judicial disso, caso seja testado por médico que existe uma condição de severidade nessa doença, seja de deficiência física, mental, ou mesmo problemas locomotores, porque eu acredito que o problema locomotor está ligado a uma condição física, né, que vai ter algumas doenças graves e que acometem milhões de pessoas por ano no mundo todo, como Parkinson's e outras mais relacionadas a distúrbios do movimento. E às vezes a severidade dela não é algo considerado aparente, no sentido de que essa pessoa não vai conseguir andar, mas ela tem alguns momentos que ela não consegue andar, tem alguns momentos que ela não consegue se mover, enfim. Então, muitas vezes ela sim merece ter essa autorização para ter essa isenção. Então, sim, se houver alguma situação em que há alguma contestação do próprio agente administrativo e não reconhecer um documento de um médico atestando a severidade de uma doença ou mesmo a profundidade dessa doença que gera essa deficiência, ou seja, a doença vai estar associada à deficiência e vice-versa. Então, vocês têm sempre como recorrer aos seus direitos procurando um advogado da sua confiança que irá analisar o caso, documentação e lhe dar a melhor orientação. E sempre tenham em mente de que o maior poder que você tem está no seu voto. Se você continuar elegendo as mesmas pessoas, com as mesmas promessas, desde sempre, vocês vão ter o país que vocês estão procurando do futuro. Ele nunca vai ser o país do presente. E pessoal, abaixo estão algumas descrições que falam do número da lei
e os artigos, enfim, para você aprofundar na leitura e na compreensão do assunto.